Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para essa live, para esse evangelho maravilhoso. Hoje nós vamos trabalhar o continuação do capítulo 8, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E dos itens 11 a 17. Então vamos estar nesse momento buscando sentir mais essas energias, porque todos nós que estamos nas nossas casas, nesse momento estamos já acompanhados por essa energia maravilhosa de Deus. Que sempre estamos, né? Mas agora com maior intensidade. Então vamos fazer a nossa prece. Bom dia a Jaqueline. Bom dia a todos vocês que estão entrando. Pai de bondade, de justiça, de misericórdia, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, agradecidos por esse momento maravilhoso que vamos participar contigo. E que Tuas energias maravilhosas possam estar conosco, com todos nós, encarnados e desencarnados, para o aprendizado de mais um Evangelho. Graças a Deus. Então vamos, fazer essa reflexão, essa análise desses itens que são interessantes para a nossa reflexão. Então Mateus, lá no Mateus capítulo 18, itens 6 a 11, e capítulo 5, 29 e 30, diz o seguinte com relação aos escândalos: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então diz assim, Mateus: se algum escandalizar um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que atacassem ao pescoço uma dessas mãos que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-as e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé, ou uma só mão, de que tendes dois e seis lançados ao fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo só olho, do que tendes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. O item 12 diz assim, no sentido vulgar: escândalo se diz de toda ação que de modo extensivo vá de encontro à moral, ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque lhes faria sofrer o orgulho. Lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens, desde que as suas torpezas fiquem ignoradas. É quanto basta para que lhes conservem repouso a consciência.
São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão miúdo empregada, é muito mais geral pelo que em certos casos não se lhe aprende o significado, já não é somente o que afeta a consciência de outrem. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Olha como vamos poder assim fazer essa reflexão desses dois itens, né, da relação do escândalo. Que a gente, no nosso dia a dia, nós fazemos muitas coisas que dentro do lado físico, isso é normal. Não se tem assim tanto problemas. Quer dizer, você mente, mas mentir para a gente não é tão assim, né? Fulano tá desse jeito aí, mas para a lei divina, a mentira ela é um fato moral. Quer dizer, nós temos agora a fake news, né? Nós temos a fake news. Olívia Barbosa de Oliveira, nós todos estamos ótimos, né? Ótimos. Então, nós estamos nessa relação de desenvolver as nossas atividades, mas sem escandalizar, né? E ela, no sentido evangélico, ela é geral e olha os nossos vícios, as nossas imperfeições, o que nós somos, o que nós fazemos de errado, né? Quer dizer, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, tirando o egoísmo, o orgulho, né? A leviandade, a mentira, a irritação, a vingança, o sentimento de vingança, a inveja. Então nós temos que tirar isso. E quando a gente faz essa coisa, esse ato, nós estamos fazendo esse escândalo, né? Estamos nesse escândalo. Ora, e se nós fizermos isso, há necessidade da gente fazer a reparação sobre isso, né? Muitas das vezes ocorre uma morte, né? Aí todos nós, fulano de tal matou o outro. Então aquele que mata, a gente já começa logo a xingar, a odiar, a ter sentimento de vingança. Ele merece a mesma coisa. Nós temos o exemplo aí do Lázaro, né? Que muitos acharam bom a morte dele. Mas foi ótimo, ele fez o que ele fez, então ele merece isso. O escândalo porque quando eu mato sendo policial e mato sem ter uma razão de ser, eu estou cometendo um crime. E a alegria pela morte, você ter alegria pela morte do outro, porque no caso dele, todos nós somos culpados no sentido de que nós estamos numa sociedade ainda com esses problemas. E aí a gente vai dizer, poxa, esse rapaz está assim, por que está assim? Então, aí a gente comete um ato dessa forma aí, e infelizmente, dentro da lei, ou felizmente, dentro da lei, vamos ter que passar por um momento desse. Por esse momento de
arrependimento, de reparação, de expiação, né? É claro que não necessariamente se eu cometi um ato desse, eu vou na outra encarnação também sofrer no sentido de ser morto. Não, mas você vai pagar os danos, reparando, quer dizer, o amor, como diz Joana de Ângeles, é o maior pagador dos pecados, todos nós. Então, vai desempenhar uma atividade de amor e ajudar aqueles que houve o dano para que possa buscar a reparação. E aí nós estamos nesse mal moral, e precisamos de momentos de escândalo para a gente se erguer. Aí é necessário para nós, ai daquele que faz, né? Então, quando aquele que faz alguma coisa conosco, o que temos que buscar? A tolerância, a paciência, a resignação. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Ah, mas se é alguma coisa, posso às vezes eu reagir. Você ter aquele ato, naquele momento, o que não deve ser feito é ter a relação de ficar com sentimento de vingança, de procurar fazer alguma coisa de ruim para aquela pessoa. Então, se vem agradecer a Deus e orar por aquele que fez esse mal. Ah, mas ele matou minha mãe, matou meu pai, matou meu filho. Jesus Cristo já coloca, perdoai. E ele não diz, não, quando matar um dos seus, não perdoe. Ele fala de forma, né, que seja qualquer caso. O item 13 diz assim: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles a obrigação de praticá-lo. Olha como é que diz esse item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, porque somos ainda seres imperfeitos. Então está dentro do normal da nossa imperfeição. Está no normal. Somos imperfeitos. Como é que vamos fazer coisas corretas, boas? Não somos santos, não estamos no mundo ditoso. Lá onde só tem o bem, aí seria uma coisa, um mal aqui. Mas onde estamos, no mundo de expiação e prova, o mal, ele é normal no sentido porque somos imperfeitos. As árvores más vão dar frutos maus, quer dizer, as nossas ações ainda, que nós temos, através do livre-arbítrio, que é uma coisa interessante que Deus coloca para nós, através do livre-arbítrio, essa opção que temos no mal, vamos receber como lei o mal. Por isso que diz assim que é necessário, porque se você faz, você vai ter que receber. À medida que a gente vai buscando desenvolver atos, ações que vão ter acordo, né, estar de acordo com a lei divina, aí nós vamos receber de volta as reações daquela nossa ação, e aí já sem escândalo. 14 diz assim: é necessário que o escândalo venha. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens que punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender, quando estiverem cansados de sofrer
devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Então, como é Deus, nosso Pai, nos dá a reencarnação. Né? Essa coisa interessante. Nas encarnações que nós temos, nós vamos aprendendo. E a Terra é um planeta de expiação, ainda, como diz aqui esse item, e nós já falamos sobre isso. Então, dentro desse aspecto, o escândalo ainda é porque ele é a correção, daquele ato que fizemos de errado. É a reparação. Então, ele é a reparação. E aí, quando a gente tem esse escândalo, a gente observa e vê: rapaz, olha o que eu fiz aqui. Vou agora procurar trabalhar de outra forma. E vou reparar ajudando os outros, porque quando eu estou ajudando os outros, que a gente nem conhece, muitas das vezes estamos reparando o ato que nós fizemos anteriormente, lá em outra encarnação. Né? Ou nessa encarnação, não seja aquela pessoa, mas beneficia. Né? E aí, a gente lembrando nesse momento o Divaldo, né? Que diz que o Divaldo ele veio para cá nesse trabalho lá na Mansão do Caminho, né? Que ele desenvolve, para trabalhar para 2.000 pessoas. Quer dizer, ele veio para reparar 2.000 pessoas. E aí ele já fez essa reparação, agora já está fazendo já por conta própria outros ajustes de ajudar, que aí já se torna uma missão. Olha como é interessante a coisa para nós. Né? Então, os nossos vícios que nós temos, eles de vez em quando têm que aflorar. Né? E aí é o momento de a gente olhar, pensar, refletir, fazer nosso balanço. Agostinho, né? Santo Agostinho nos coloca que devemos todo dia buscar fazer uma revisão. Todo dia, não é só, né? As empresas fazem o balanço final do ano, né? Os bancos fazem de cada 6 meses. Nós todo dia fazemos um balanço, ver o que é que nós fizemos. Aquilo que temos que cortar para não que haja escândalo, vamos cortar logo para que não apareça. Olha aí, quer dizer, as nossas culpas, os nossos erros, os nossos vícios, fazer uma relação para ir tirando, buscar conscientizar-se e não fazer mais as coisas de forma errada. O item 15 diz assim: sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação.
de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Nós estamos num mundo de expiação e prova e que está mudando, já está buscando essa transição para o mundo de regeneração. Para o mundo de regeneração. Então, essa mudança ela vai também melhorando o ato moral. E aí, como diz a mensagem, um dia nós vamos estar num mundo que a Terra ainda não vai estar, mas não está ainda, mas vai estar. No mundo onde só tem o bem. Ora, aonde só tem o bem, como é que não vai ter expiação? Não vai ter expiação. Porque a expiação é da relação ao mal, ao desconhecer a imperfeição. Então, se eu estou no bem, não vou ter expiação. É claro que há uma luta para isso, né? Degrau, 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 chegar lá. E aí diz a mensagem aqui, se quando a Terra chegar nesse patamar, e aqueles rebeldes ainda não quererem, não atingiram esse, né? Não atingiram ainda esse patamar, não atingiram ainda essa condição, vão ter que ir para outros mundos. Como diz a mensagem, Deus ainda cria mundos. Então, vai para aqueles que estão de acordo com o que ele ainda está fazendo, né? Ainda está trabalhando, que é o mundo de expiação e prova. Então, se ele não conseguiu sair do mundo de expiação e prova, e a Terra vai para a regeneração, é deslocado aqueles espíritos são deslocados para um planeta onde tem as características de expiação e prova, para lá buscar o aprendizado. Então, quando nós estivermos melhorando, nós vamos, né? Aí essa expiação, ela vai dizer, olha que coisa, faz parte da nossa atividade. Deus nos dá isso. Então a gente tem que buscar essa coisa. Ah, mas perdoar é difícil. Vamos fazer. Vamos trabalhar. E aí, a gente tem que lembrar que quando a gente perdoa, o primeiro beneficiado é quem perdoa. Somos nós mesmos. Porque nós vamos deixar da vingança, do ódio, da raiva. Né? Vamos tirar isso aí. Aí vou estar tranquilo. Como diz Jesus, quando for orar, você tem que tirar essa raiva. Aí você está com raiva, não vai adiantar. Então, buscar fazer essas coisas aí. O item 16 diz assim: mas ai daquele por quem venha o escândalo, quer dizer, o mal, sempre o mal. Aquele que a seu malgrado servir de instrumento à justiça divina. Aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Então, o escândalo é necessário. Mas quem pratica o escândalo, ele está diante da lei divina. Ele vai ter
que responder. É como o caso que a gente vê, né? Vamos colocar novamente o caso do Lázaro, né? Aqueles que mataram, né? Muitos mataram ele, né? No pensamento, na alegria. Então esses vão ter seus problemas, porque é necessário, mas por que fazer isso? Ai aquele que matou e matou por alegria. E vamos supor que fosse necessário matar, porque matar não, prender tudo bem, mas matar não. Fosse necessário matar, aí eu me alegrar por isso? Ai, né? Ai daquele que faz. Então a gente, fulano de tal merecia tal ato. Aquela pessoa que fez chegou na boa hora, né? E é interessante que quando a gente faz isso aí, nós não colocamos nós como algoz. Não, o outro não, ainda bem que o outro apareceu. A gente não tem coragem de fazer. Mas o outro fez, ainda bem que apareceu alguém que fizesse. Mas ai daquele. E nós que torcemos, ai também. Nós estamos, por exemplo, tendo que passar por esse momento da pandemia. Temos que passar por esse escândalo da pandemia para a gente aprender, né, ter condições de compreender as coisas de Deus, de buscar a mudança. Mas aqueles que negam, aqueles que estão desprezando, que não têm um cuidado, estão dentro da lei divina. Da lei material não tem problema, mas da lei divina eles estão agindo, porque estão desenvolvendo atos. Aqueles que negam por si próprios, adoecem e morrem de suicídio. Aqueles que estão negando, então os outros estão morrendo, estão proporcionando condições de matar o outro. Então a gente tem que ter em tudo na nossa vida, buscar a condição de estarmos olhando nosso corpo, né, preservando esse nosso corpo físico e as nossas ações do lado moral. Do lado moral. E aí termina o 17. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e todas as tendências viciosas. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes de servir dos olhos para conceder maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo. Para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras, muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta. Então olha esse item que é colocado, que a gente não deve pegar o pé da letra. Tem que cortar o braço. Não é dessa forma. Mas muitas das vezes a gente, porque nós somos espíritos de várias encarnações. Então às vezes lá no planejamento tem, olha, e aí não é só expiação, porque a gente tem o fulano de tal não enxerga e ele fez tanta coisa errada. Não, pode ser ele vir como prova para saber se enxergar ele consegue captar outras coisas. Então, aí tem lá no Evangelho, aqui no Evangelho tem uma mensagem de uma cega que veio, de um espírito que veio a pedido de uma cega, para que aquela cega enxergasse. E ele disse, olha,
Ainda não, porque você estar dessa forma é para conseguir compreender as coisas de Deus e não agir de forma errada. Então, é porque houve um escândalo naquele membro, que atingiu aquele membro, então há necessidade desse escândalo para você aprender. Mas como eu já falei anteriormente, não significa que todos que são cegos, ou todos que não têm braço, é porque cometeu. Não. Pode ser prova, pode ser expiação, mas pode ser expiação, prova ou missão. Até missão você pode vir, né, como missão para desenvolver aquele trabalho. Então a gente não pode ficar. E mesmo se a gente observa um trabalho de alguém assim, que trabalho interessante, né? Porque olha, nós temos o Jerônimo, né? Acho que muitos já conhecem, outros ainda não. O Jerônimo, ele fazia suas palestras nos centros espíritas, mas era deitado porque ele não podia se movimentar. Mas ele fazia. Se era expiação, prova ou missão, não importa. O que importa é que ele estava desenvolvendo uma atividade, mesmo com os problemas de deficiência. A mãe dizia assim: meu filho adoeceu, vai ser o único que vai ficar dentro de casa. Foi o que mais saía da casa, era ele fazendo palestras. Ia mesmo, deitado, mas ia. Então nós todos podemos observar que quando a gente busca desenvolver as atividades de forma correta, de acordo com a lei divina, não vamos ter escândalo. Então, por isso a necessidade de estarmos atentos, buscando nos conhecer, como eu disse, todo dia. Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Nos conhecer, tirar as nossas culpas, buscar a nossa conscientização, estudar, agir no bom dia, no sorriso, no ajudar os outros, agir. Porque dessa forma esses escândalos vão desaparecer. Perdoar. Aí, tem lá uma pessoa que mata o outro, a gente fica: cadê o perdão? Mas o fulano de tal que morreu era isso. Não interessa. Como Jesus Cristo colocou com relação à adúltera: atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Ele falou, foi com todo mundo. Então nós temos essa mania de julgarmos e a gente não olha para nós. Então vamos olhar para nós, para que esses escândalos desapareçam, possam desaparecer. Deixarmos de sermos perturbadores e buscar trabalhar as coisas de Deus. Então essa é a mensagem. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui ouvindo. A todos vocês. Temos aqui o nome aqui, estou vendo aqui a Ana Paula, a Valéria, a todos os outros que não consegui ler agora, não estou vendo. A todos vocês, né? Muito obrigado. Que Deus esteja com todos nós, né? Encarnados, e que possamos cada vez mais buscar elementos para sairmos dessa imperfeição, estudando, buscando momentos de orar, conversar com Deus, orar, agir, para que assim a gente possa, né, crescer. Então vamos fazer a
nossa prece final, nesse momento que estamos com essas energias divinas dentro de nós, na nossa casa. Deus de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia. Estamos aqui reunidos, agradecidos pela palavra, pelo momento de reflexão, pelas essas energias maravilhosas que recebemos, pelo esse contato direto contigo, Deus do amor. Muito obrigado. Que essas energias possam estar na nossa casinha, com todos nós, com os nossos parentes, familiares, amigos, colegas, com aqueles que tivemos mágoas, conflitos. Que essas energias maravilhosas estejam com quem está nos hospitais, nas penitenciárias, nos abrigos, nos asilos, nos orfanatos, com aqueles que estão sem casa, sem condições de comer, com aqueles que desencarnaram por esses dias, consolando seus familiares. Que essas energias de amor estejam com todos os trabalhadores públicos que possam desenvolver atividades do bem-estar para a população. Que Deus de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Um bom dia a todos vocês, muita paz, harmonia, muita luz, nesse domingo que se inicia, nessa semana que se inicia, muita paz, que possamos cada vez mais sentir a presença de Deus, de entender que esse momento de pandemia é um momento de crescimento, é uma dádiva, é uma alegria, não uma tristeza, mas uma alegria porque estamos aí buscando condições para a nossa melhoria. Que Deus esteja com todos nós. Muito obrigado, muita paz. Graças a Deus. Bom dia!